acesso, né, para poder acompanhar as lives, acompanhar os debates através dessa campanha online, né? Então, prazer estar aqui com você, que, enfim, é uma nossa candidata a vereadora, enfim, na cidade de São Luís, uma cidade importante aí, né, do Brasil, e que, enfim, tem toda essa ligação também com a Itália, com o mundo internacional e com o mundo do direito também. Então, fico feliz não só de ver essa bela candidatura, né, uma professora, enfim, muito qualificada, e eu digo isso sempre para as mulheres quando vão se preparar para a política, né, que estejam sempre prontas para enfrentar esse mundo, e para isso precisam sempre estudar muito e ter bastante conteúdo para se apresentar, e com certeza você está muito preparada nesse ponto de vista. Então, é um prazer estar aí, debater com esse time em São Luís, no Maranhão, uma terra que eu ainda não conheço, tenho inclusive família, tenho primos que moram aí, uma prima muito querida com os filhos, e fico já, então, devendo essa visita com a novidade, né, do seu marido, que vai ser o agente consular da Itália aí na região. Tá ótimo, Renata, te agradeço muito, estamos aqui esperando por você. E aí, para a gente então iniciar, antes da gente adentrar propriamente no tema dos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu queria saber só um pouquinho mais como foi a tua experiência no Parlamento italiano, até para a gente entender quais possíveis caminhos de parcerias internacionais poderia existir entre a Itália, né, as instituições da Itália, o Estado italiano e, por exemplo, o município de São Luís. Se durante a tua estadia no Parlamento italiano, o teu mandato, tu verificaste caminhos para possíveis parcerias, seja Itália, município, seja Itália, Brasil, mas aí o Brasil trazendo também essa parceria para o âmbito municipal. Sim, eu sempre cheguei no parlamento italiano como sendo uma brasileira, né? Nascida no Brasil e vindo do mundo político brasileiro. Isso que foi mais interessante. Já com a experiência de ter sido vereadora de Curitiba e também conhecendo muito, né, da política brasileira, vivendo a política brasileira há tanto tempo. Então, eu acabei sempre trabalhando muito nesse intercâmbio entre os dois países. E claro que, tendo sido vereadora na cidade de Curitiba, eu acabei sempre tendo essa visão muito do poder local, né? Inclusive, quando eu fui vereadora, já trouxe muitos projetos italianos, como foi a própria Virada Cultural em Curitiba, que são eventos que viram a noite toda, trazendo a população para as ruas e afastando, né, a criminalidade, afastando, enfim, uma série de bandidos e publicizando, né, tornando público, realmente público os espaços para que as pessoas possam dominar esses espaços. Então, foi um projeto interessante. Trabalhamos também um convênio entre escolas, né? Aqui a Itália, uma das grandes excelências é a educação também. Então, para a educação municipal, é interessante a gente vislumbrar algumas ações que são feitas, realizadas aqui na Itália, no âmbito, né, dos professores, você sendo aí uma professora. A questão da saúde, né? A Itália tem grandes referências também na área da saúde, principalmente o estado do Vêneto, que é também uma das importantes competências do município aí no Brasil. Então, nós temos, sem dúvida, uma série de pontos que a gente pode tratar, né? E, claro, como você mesmo disse, entrar nas ODS, que é uma flor que nasce, né, dessa grande discussão europeia. Eu, inclusive, quando fui vereadora em Curitiba, se tratava ainda dos 8 objetivos do milênio, né? Eram os 8 ODMs. E agora que entra, então, nas ODS. E eu, na época, já trabalhei muito nisso, né? Inclusive, desenvolvemos uma cartilha sobre isso também. Então, enfim, para nós é um grande prazer. O parlamento italiano é muito aberto a isso. Ele recebe, inclusive, as diretrizes da União Europeia, né? Sendo um membro europeu. Eu fui da Comissão, inclusive, de Relações Exteriores, absorvendo todas essas diretrizes. Então, tudo aquilo que se trata de ODS, de sugestões para o mundo, passa pelos países europeus e, sem dúvida, a grande aplicação disso é no poder local, ou seja, na gestão dos municípios. Perfeito. Renata, na minha experiência, né, a primeira vez que eu estou me pré-candidatando a um cargo político eletivo é agora, mas já faz mais de 10 anos que eu atuo profissionalmente na área do desenvolvimento sustentável, né? Eu sou professora, também cofundei uma empresa de consultoria ambiental, trabalhei no Porto do Itaqui, que é um dos maiores portos aqui, não só da nossa região, mas do Brasil. E durante essa minha experiência, eu tive a oportunidade de verificar algumas parcerias que tentaram acontecer, algumas chegaram a acontecer, mas não tiveram andamento entre a União Europeia
e instituições brasileiras. E aí eu vou te falar sobre uma e gostaria de saber como é que se tu acreditas que é possível a gente desenvolver de forma mais efetiva parcerias assim. Então, no ano de 2015, por exemplo, a União Europeia lançou um edital para transferência de conhecimento, digamos assim, né? A União Europeia chamando e pagando, inclusive, para diversos representantes de instituições de países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, vários países da América Latina, então enviarem seus representantes para terem uma imersão lá na Itália sobre resíduos sólidos. Então, foi uma espécie de congresso que aconteceu na Itália, com recursos da União Europeia, e aí toda a participação, a ida de representantes do Brasil e de outros países em desenvolvimento, países da África também, da Ásia, foi toda custeada pela União Europeia. E aí, uma vez lá na Itália, esse congresso aconteceu na cidade de Cava de Tirrene, lá na região da Campânia, e uma vez lá nós tivemos uma programação extremamente rica de conhecer, por exemplo, as indústrias de reciclagem da região, de conhecer todo o sistema de gestão de resíduos sólidos, como é que é feita a coleta seletiva, a destinação dos materiais recicláveis, conhecer usinas de compostagem para fazer adubo, né? Então foi extremamente rico esse tipo de evento que realmente possibilitou aos participantes de diversos países ver como é que poderia ser no seu país, né? E aqui no Brasil a gente está muito distante da realidade da Itália na gestão de resíduos. Lá na Itália, por exemplo, você já tem uma gestão muito bem sedimentada na área de resíduos sólidos, com a separação e a coleta seletiva. E aqui no Brasil, nem toda a cidade de Curitiba, que você foi vereadora, é uma das mais avançadas, né? Mas a maioria das cidades do Brasil não é tão avançada assim. E aqui no Maranhão, por exemplo, a gente até tem algumas iniciativas, mas tudo muito pequeno, né? Em pequena escala. E, portanto, ver ao vivo, né, as indústrias de reciclagem, a compostagem, foi muito engrandecedor. Porém, quando esses representantes voltaram para os seus países, eu fui como consultora, outras pessoas, representantes de instituições públicas do Maranhão foram também, mas aí quando todo mundo voltou para seus respectivos países, aqui para o Maranhão, acabou que tudo aquilo que a gente viu não teve concretização. Eu, por exemplo, enquanto consultora, fiz alguns projetos, cheguei a redigir alguns projetos, ofereci até voluntariamente esses projetos para instituições que participaram do congresso de forma totalmente voluntária, mas para implementar esses projetos precisava de dinheiro, e precisava disso, e precisava daquilo, e acabou que a gente não viu nenhuma implementação disso. Então, eu te pergunto, tu acreditas que, primeiro ponto, é possível a gente ver mais parcerias nesse sentido, da União Europeia ou da Itália, no caso, estar disponibilizando conhecimento através de congressos, workshops custeados pela Itália ou pela União Europeia, para municípios como São Luís, de países em desenvolvimento? E o segundo ponto é como fazer com que, na tua visão, a gente concretize depois o conhecimento adquirido, porque a gente acaba recaindo sempre naquela questão de que o município não tem dinheiro, que é muito difícil, etc. Então, acaba existindo aí realmente um lapso entre o que a gente sabe e o que institucionalmente, né, o poder executivo, enfim, os poderes locais estão conseguindo fazer. Então, eu queria um pouco a tua opinião sobre isso. É um tema muito interessante. Veja só, Isabela, a União Europeia, já há muitos anos, ela lança programas, existe um fundo europeu, né, uma reserva de dinheiro, onde eles lançam programas para financiar projetos, não só dentro da União Europeia, mas fora também. Projetos em todos os âmbitos, né? Como a gente falava dos 8 ODMs e hoje dos 15 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, toda essa discussão que a União Europeia faz junto com outros países, eles querem colocar isso em aplicação. E para isso, então, eles criam um fundo de dinheiro, eles não só lançam os 15 ODS, mas eles criam um fundo de recurso para promover esses programas, para que isso possa vir à tona em vários lugares do mundo, né? Então, esses são os chamados e conhecidos projetos europeus. Existe em vários setores, existe só para pesquisa, existe para pesquisa e aplicação, existe em vários formatos também, né? Esse que você participou, então, acontecem muito esses projetos que são formas de encontros,
né, onde é uma troca, como eu falei, de ideias, é um intercâmbio mesmo, né, uma série de discussões, onde ali já vem aplicado uma série de conhecimentos para que cada um, voltando ao seu país, possa aplicar. Então, esses projetos europeus, eles são financiados sim, mas no seu caso, ele deve ter sido financiado só a parte realmente do encontro. A parte de projetos, cada um voltando para a sua terra, né? Aí teria a obrigação de levar para frente autonomamente junto com o poder local. E aí entra um grande problema que eu também enfrentei quando vereadora em Curitiba. Participei, trouxe inclusive projetos da União Europeia, também financiamentos na questão da mobilidade urbana para Curitiba, por exemplo. No seu caso, era ambiental. Mas o que acontece? Justamente isso. Quando você volta para a prefeitura é pobre, a prefeitura não tem dinheiro, a prefeitura não tem recurso nem de mão de obra para poder aplicar esses projetos. Então, é esse o grande déficit do Brasil, né? A gente acaba recebendo convites e a União Europeia e outros programas mundiais querem envolver o Brasil, porque hoje é um país importante, é protagonista no mundo, mas muitas vezes o Brasil não cumpre com a sua parte de realmente colocar em execução tudo aquilo que os países oferecem. Então, isso acaba sendo um problema do poder executivo local. E aí entra outra questão, que é o quanto o poder executivo no município, isso acontece em todas as esferas, né? Tanto estadual quanto nacional também, a gente está falando aqui do município, mas o quanto o município absorve o poder de executar qualquer coisa dentro de um município. E o vereador, que é o conselheiro do município, acaba não tendo poder para poder executar nada. E o prefeito não ouve, né, as sugestões ou os projetos, nem mesmo de um vereador ou nem mesmo de um consultor externo ou de outras pessoas. Então, isso é realmente um grande problema. Então, depende muito mais do poder executivo ser aberto, porque muitas vezes não é nem tanto recurso e mão de obra, mas é questão de boa vontade, de colocar um belíssimo projeto como os seus, que você desenvolveu a partir desse congresso, colocar isso em execução. Então, é realmente um problema de prefeitura e de poder executivo. Por isso que boas pessoas como você, como quem tem intelectualidade, como quem tem boa vontade, como quem tem preparo para projetos técnicos, tem que estar fazendo parte, sim, da política e tem que estar fazendo parte, sim, dos poderes locais. Vindo à questão do lixo, né? A gente conhece, a Itália teve aí um grande histórico de lixos, de resíduos sólidos, Nápoles, inclusive, na região onde você esteve ali na Campânia, que é o estado onde Nápoles é capital, foi famosa pela questão dos lixos e, consequentemente, recebeu muito recurso para poder desenvolver esses mecanismos, né, de separação do lixo, de reciclagem do lixo, etc. Então, hoje a Itália, curiosamente, essa semana eu estava tratando disso, inclusive, a Itália hoje é a número 1 na Europa nessa questão da separação e reciclagem do lixo. Então, é interessante, bom que você participou, né, em 2015, enfim, um período talvez que ainda eles estavam desenvolvendo tudo isso. Hoje, certamente, os resultados já são muito melhores aqui na Itália, mas eu acho que o Brasil não só deveria agradecer de uma forma um pouco mais educada, né, de ter sido convidado para participar desses grandes projetos europeus, mas muito mais do que isso, colocar em execução esses projetos, né, porque aí sim a gente vai realmente absorver e, como você disse, gratuitamente, voluntariamente, tudo aquilo que a União Europeia oferece para o mundo. E é essa discussão. A União Europeia lança os ODS, lança primeiro os ODMs, depois os ODS, justamente para melhorar o mundo e não só a União Europeia, né? E o Brasil aí tem que cumprir com a sua parte também. Exatamente, Renata. Inclusive, nessa experiência de 2015, quando nós voltamos para o Brasil, tinham muitas prefeituras pequenas que foram, inclusive, para o Congresso, prefeituras menores, municípios menores, e sempre alegaram que era impossível concretizar o que a gente viu lá por conta de falta de recurso financeiro. Mas depois a gente era surpreendido com a prefeitura pagando um show do Wesley Safadão, né, para os festejos da cidade. Então, eu não sei se tu conhece o Wesley Safadão, né? Não sei quanto tempo tu estás aí na Itália. Que o show, veja só, o show dá um resultado imediato, né? O prefeito já tem uma aparição muito maior perante a população. E um projeto interessante quanto esse, talvez é um projeto a médio, a longo prazo, que não traga uma popularidade imediata. E essa é a questão do interesse eleitoral de cada um daqueles que estão no Poder Executivo no Brasil.
Exato. E aí foi que eu fiquei pensando se não tinha, por exemplo, uma forma dos editais da União Europeia que fazem esse tipo de... que tem todo o trabalho, inclusive, de chamar os especialistas aqui do Brasil, representantes das instituições do Brasil, e ir para lá, de alguma forma, dentro do próprio edital, condicionar, colocar algumas condicionantes. Por exemplo, que as instituições, os representantes de instituições que forem se comprometem a fazer isso, isso, isso. Enfim, há algumas cláusulas nos editais que tornem um vínculo de maior comprometimento, que criem um vínculo de maior comprometimento. Ou também, por exemplo, de direcionar esses editais para representantes mais técnicos, né? Mas aí a gente cai naquilo que você falou, a gente precisa de pessoas mais técnicas fazendo parte da política, né? Ocupando os cargos políticos eletivos, porque, enfim, através dos cargos políticos eletivos que a gente vai ter realmente um maior poder de ação, né? Um maior poder de executar. Bom, mas depois dessa experiência em 2015, eu fiquei realmente muito pensativa de como é que a gente poderia aproveitar todos esses editais que eu vejo a União Europeia lançando para realmente concretizar soluções aqui no âmbito municipal. E eu vejo, por exemplo, às vezes também municípios perderem dinheiro, não apenas da União Europeia, não apenas esse Outros dinheiro recursos, mas às vezes recursos do próprio governo federal, de ministérios do governo federal. E eu digo isso não só de agora, mas passado também. Porque o Ministério das Cidades, por exemplo, porque não apresentaram determinado projeto, né? Não apresentaram a tempo, não ficaram de olho, não apresentaram determinado projeto. Então, talvez a solução, uma possível solução, seria a gente também pensar em formas de trazer mais pessoas técnicas para dentro dessa esfera do poder municipal, para dentro da esfera das tomadas de decisão, né? Não sei como é que a gente faria isso, além de puxar essas pessoas mais técnicas para cargos eletivos, mas pensar também, talvez, em outras formas de realmente trazer mais tecnicidade, mais qualificação para a mesa de decisão do poder público municipal. Bom, e aí, agora já tocando num outro tema, né, de ODS, a gente falar aqui sobre resíduos sólidos, que a gente pode relacionar bastante com o ODS 12, que é consumo e produção responsável, também com o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Mas falando agora aqui sobre o outro ODS, eu defendo muito a bandeira do trabalho digno e crescimento econômico, que é o ODS 8, e também do ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, né? E eu defendo muito esses dois ODS pelo fato de aqui no Maranhão nós termos um dos menores IDHs do Brasil, né? Então, assim, talvez esses ODS nem fossem os mais prioritários em outras regiões do Brasil, porém, aqui no Maranhão, pelo fato de que nós temos um dos menores IDHs do Brasil, a gente tem carência socioeconômica mesmo, eu defendo que a gente precisa focar em gerar trabalho, em gerar renda. A gente tem um parque industrial pequeno, então se a gente aumentasse o nosso parque industrial, a gente teria mais trabalho, teria mais renda, poderia exportar pelo Porto de Itaqui, que foi onde eu trabalhei, por exemplo, poderíamos exportar produtos de maior valor agregado. Hoje em dia a gente exporta só commodities, né? Por exemplo, a gente exporta soja, então a gente poderia estar beneficiando a soja, poderia estar exportando produtos também beneficiados a partir do minério, e com isso industrializar de uma forma sustentável, assim, observando as condicionantes ambientais, mas a nossa cidade, o nosso estado de uma forma geral. E aí, voltando para a questão das parcerias, eu te pergunto, se tu, na tua experiência no parlamento italiano, passaste por você esse tema de como promover trabalho, renda, empreendedorismo, ou propriamente indústria. Eu sei que a Itália é um país muito industrializado, então talvez não seja esse a urgência da Itália, acho que na verdade até o contrário, no sentido de que já é industrializada até demais, né? Então tem toda a questão também de discussão do impacto ambiental das indústrias. Aqui a gente também tem, mas eu digo que é porque aqui a gente tem tão pouca indústria que falta mesmo oportunidades de trabalho, de renda, e eu acredito que
através de uma industrialização maior aqui, seguindo condicionantes ambientais rígidas, a gente poderia gerar crescimento econômico e, com a riqueza desse crescimento econômico, aplicar em saúde, aplicar em educação, aplicar em geração de oportunidades, né? Mas bem, então passando a palavra para ti, eu te pergunto se na tua experiência aí no Parlamento Europeu esses temas passaram por você. Sim, a industrialização é sempre uma grande discussão, né? Porque o desemprego, ele acaba tendo índices maiores, índices menores, mas ele é sempre um fator polêmico em qualquer governo do mundo, né? Então, aqui na Itália sempre teve também, até porque a Itália passou por um período, agora esse ano muito mais atípico, né? Com a pandemia, mas passou por um período agora nos últimos anos de um agravamento, né? Da falta de emprego e principalmente da fuga dos jovens no país. O que acontece? A Itália, na verdade, ela tem uma grande base de ensino e eu acho que é daí que parte tudo, sabe, Isabela? A gente fala em industrialização, mas eu acho importante, assim, para ter a industrialização, que o povo do Maranhão esteja pronto para ocupar essas vagas de emprego. Porque não adianta também só trazer industrialização e a mão de obra vir toda de fora, né? Porque, claro, vai gerar renda, vai gerar, mas grande parte também dessa renda acaba voltando para a origem de onde vêm essas pessoas, né? Então, é fundamental pensar na educação e pensar na preparação dessa mão de obra, através de uma ótima escola, que é o que o Brasil precisa melhorar muito, né? E também de cursos técnicos nos setores que o Estado pretende desenvolver, como você falou, né? Na industrialização, produção de grãos, enfim, o que for aí, o tipo de produto para passar por esse sistema da exportação. Através do porto, utilizando aí todos os benefícios que você já tem, né? Então, sem dúvida, a educação é a base de tudo, e a própria industrialização partir aí de um programa do governo. Claro que os municípios, e aí esse é o momento onde a gente está fazendo uma discussão, né, dos interesses do município, por se tratar de uma eleição municipal, os municípios também podem trazer empresas, trazer incentivos, criar parques industriais, criar incentivos fiscais, né, para empresas que venham se alojar aí. Mas, sem dúvida, ter um envolvimento da população local na preparação da mão de obra é o grande X da questão. Porque essas famílias que são daí, são elas que têm que ser empregadas e são elas que vão manter a renda no local, na cidade, né, na região. Então, os grandes programas existem, né, não só a nível aí de Brasil, mas a nível de mundo existem. Existem muitos programas também internacionais, de cooperação internacional, né? O país é um dos principais exportadores hoje do mundo, né? Não só de grãos, como é o caso aí de vocês, mas enfim, de várias outras matérias-primas e produtos, ainda mais com o câmbio hoje, que está super favorável para o produto brasileiro. Nós tivemos aí uma baixa, né, da moeda brasileira de aproximadamente 60%, então isso acaba gerando muito mais procura, né, nos produtos brasileiros. Então, sem dúvida, isso pode estimular também a indústria interna, a indústria local. Mas existem programas, claro, existem também incentivos que o governo italiano, por exemplo, faz para empresas italianas abrirem fora. Então, dessa forma, até poderia, de repente, existir um convênio da cidade de São Luís, por exemplo, com a Simest, que é um sistema financiador de empresas italianas que querem se internacionalizar. Podemos buscar algo assim, mas existem oportunidades e possibilidades. O grande caos, quando a gente fala de Brasil e quando a gente fala de Itália, é a burocracia, né? Então, para qualquer coisa, a burocracia sempre acaba impedindo muitos bons projetos. Bom, Renata, perfeito. Eu concordo 100%, mais de 100%, quando você fala sobre a necessidade da qualificação para que, se a gente tiver industrialização, que os empregos abarquem as pessoas locais, os jovens locais. Eu sou muito defensora disso, porque a gente já teve grandes empreendimentos chegando aqui no estado do Maranhão, mas sempre a população local reclamou muito, questionou muito, porque os melhores cargos eram de pessoas que vinham de fora, né? Então, e aí os grandes empreendimentos diziam, mas a população local não tem qualificação. Então, por exemplo, eu defendo que
grandes empreendimentos, quando vão se instalar, tem que ter na licença ambiental do empreendimento, nas condicionantes da licença, condicionantes relacionadas à qualificação da mão de obra local, para que a mão de obra local trabalhe naquele empreendimento, e qualificação para os jovens, não apenas a qualificação para fazer somente um trabalho mais de base, mas uma qualificação contínua, para que daqui a alguns anos, os jovens daquelas comunidades vizinhas possam, por exemplo, chegar a ser gerentes, diretores da empresa, né? A empresa financiar mesmo o ensino superior, MBA para esses jovens, para que eles tenham a oportunidade de crescerem na carreira dentro daquela empresa. Então, eu sou plenamente favorável ao crescimento econômico no estado do Maranhão, porque, como eu falei, é uma urgência, mas tem que ser um crescimento econômico inclusivo. Não adianta nada, né, se com crescimento econômico excludente, que vai beneficiar só 1% da população, e isso não adianta. Tem que ser um tipo de crescimento econômico que vai beneficiar todo mundo, que vai beneficiar as pessoas que vivem aqui. E aí eu gostei muito quando você falou sobre o sistema da Itália. Eu queria até que você repetisse o nome, que eu vou anotar aqui, que congrega, não é? Empresas que têm a intenção de se internacionalizar mais, ou que já estão se internacionalizando e querem mercado, querem abertura de mercado. Qual seria o nome desse? Isso, tem o CIMEST, que faz o financiamento. Existem vários órgãos, né? A Itália, ela sempre teve um suporte estrutural interessante através das próprias câmaras de comércio ou desses órgãos que são aqui já internos dos próprios ministérios e que buscam financiar empresas italianas que querem se internacionalizar, levar produtos italianos para o mundo todo, Made in Italy, né? O conhecido Made in Italy. Então, o CIMES é um deles e são outros órgãos também que sempre vinculados com o governo buscam esses recursos e os projetos para poder serem financiados. Certo. E você falou, por exemplo, sobre câmaras de comércio. Eu tenho muita vontade de ver acontecer aqui uma câmara de comércio. Na verdade, eu até já dialoguei um pouco sobre isso no consulado de Recife, no consulado da Itália. Mas, tem alguém aqui com... já fechou. Mas me disseram justamente que já existe a Câmara de Comércio no Rio de Janeiro, que poderia ter um braço aqui no Maranhão, que para a nossa realidade aqui já estaria excelente. Mas então eu tenho muita vontade de ver acontecer, por exemplo, um braço de uma Câmara de Comércio aqui no estado do Maranhão, entre Maranhão e Itália, porque, como eu falei no início da nossa live, nós temos o Porto do Itaqui, que é um dos maiores portos do Brasil, inclusive, não apenas um dos maiores portos do Brasil em movimentação, mas também em termos de crescimento. É um porto que está crescendo muito, está com um projeto de expansão aí pelos próximos 30 anos, que ele vai dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, enfim. E hoje, o Porto de Itaqui também é reconhecido por ter uma excelente gestão. Ele, por exemplo, está em 3º lugar no índice da ANTAC, que é a agência nacional que regulamenta os portos do Brasil. Ele está em 3º lugar no índice de gestão ambiental, no índice de desempenho ambiental da ANTAC. Então, o Porto de Itaqui está se tornando uma boa referência, uma referência de bom porto bem administrado, bem gerido, e porto que cresce no Brasil. Mas, apesar de tudo isso, eu vejo que nós estamos explorando ainda muito pouco o potencial do Porto do Itaqui. Por quê? Porque, como eu já falei, nós estamos exportando somente commodities, né? Está exportando a matéria-prima, né? A soja, está exportando através também do tupi da Vale, que fica ao lado, o minério bruto. Então, a gente só fica exportando commodities, nenhum produto com valor agregado a gente está exportando. Às vezes, raramente se exporta alguma coisa com um pouco mais de valor agregado, mas em sua maioria é só commodities. E aí, eu vejo que através de uma câmara de comércio, por exemplo, Maranhão, Itália, a gente poderia... tanto não só trazer produtos italianos para cá, a gente tem muita entrada de produtos italianos aqui, por exemplo, produtos alimentícios, mas eles vêm por São Paulo, então às vezes tem que chega em São Paulo e vem por rodovia, agora que talvez melhore a questão da cabotagem, né, vai vir por cabotagem, mas ele poderia chegar direto da Itália aqui no Porto de Itaqui, não precisaria ir lá pelo Porto Santos de São Paulo, poderia chegar direto no Porto de Itaqui e baratearia o produto para a gente. E além disso, além de facilitar a entrada de produtos italianos aqui, também a gente começar a beneficiar nossos produtos e exportar para a Itália, né? Produtos beneficiados.
seja produtos alimentícios, produtos locais que a gente tem aqui, mas não está beneficiando, não está exportando, ou outros tipos de produtos que a Itália possa se interessar. Então, eu acho que uma Câmara de Comércio seria algo maravilhoso, inclusive para servir de modelo para fazer outras câmaras de comércio com outros países, enfim, para aproveitar muito mais o potencial do Porto do Itaqui, né? E aí eu te pergunto, você sabe se as câmaras de comércio é algo difícil de ser criado, ou é algo muito burocrático? A gente citou aqui a burocracia, né? Ou é algo que, enfim, existe toda a urgência econômica de desenvolver, talvez essa burocracia não seja tão grande assim. Eu não sei, eu queria a tua opinião sobre isso. Na verdade, a Câmara de Comércio italiana, ela é conhecida como uma câmara, ela sempre foi, também sempre recebeu recursos do governo italiano, que foi um pouco diminuído esses recursos nos últimos anos com a crise, mas ela se autossustenta, porque ela acaba gerando de todos os empresários, de todas as indústrias que passam pela Câmara de Comércio, acaba gerando uma espécie de uma comissão, uma espécie de uma parceria. Então, como se fossem membros associados, né? Então, ele acaba tendo essa participação privada. A principal agência titular no Brasil é São Paulo, né? E depois de São Paulo existem outras agências, que é Rio, que é Curitiba, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Fortaleza tem uma Câmara de Comércio boa. Então, aí precisa ter uma organização local, né? E você já me disse, inclusive, que teu marido agora com agência consular. Claro que o consulado é uma instituição exclusivamente pública, né? Mas eles podem, através dessa mesma comunidade, organizar esse vínculo com a Câmara de Comércio. Aí teria que ver se essa Câmara de Comércio ela responderia a alguma principal, Salvador eu sei que tem, alguma principal da região, ou se seria sempre direto com São Paulo. Posso ajudar, inclusive, nisso, né? Porque eu conheço bastante aí todos os queridos amigos das câmaras de comércio italianas no Brasil. Mas eu acho que pode ser uma grande iniciativa, sim. Mas claro que não só a Câmara de Comércio não adianta. A Câmara de Comércio ela teria que ter na mão ferramentas para oferecer para os italianos, né? Porque muitas vezes os investidores italianos procuram e dizem: eu quero investir no Brasil, qual é o estado mais interessante, né? Com relação ao clima, com relação ao meu setor, com relação... Então, teria que ter algumas cartas na manga, conversando sempre com o poder público aí, né, ou da cidade de São Luís, ou do estado do Maranhão, para poder negociar isso com esses investidores ou dos produtores locais para a Itália também. Então, isso é muito interessante. Tem, inclusive, boas empresas de consultoria hoje que trabalham entre Itália e Brasil também. Eu sou uma advogada internacional, acabo atuando mais no direito público internacional, mas tenho grandes colegas que também fazem esse tipo de trabalho, porque a gente acaba facilitando muito, né, essa relação entre os países. Mas é uma ótima iniciativa, acho sim que tem condição, né, hoje os portos têm que estar prontos para atender, enfim, as embarcações vindas de qualquer ponto do país, mas aí depende das linhas também, das companhias, né, marítimas, enfim. Mas isso tem como ser desenvolvido sim, e é uma ideia bastante interessante. Agora, teria que ver quais são os produtos que vocês têm aí para oferecer, o que poderia interessar aqui para a Itália também. Eu, inclusive, tive uma conversa esses dias com essa minha prima que eu te falei, a Giovanni, o Walter, o marido dela é do Sebrae, aí no Maranhão já há muitos anos, e tive uma conversa com eles, longa aí esses dias, justamente nessa intenção. O que a gente poderia trazer daí para a Itália, né? Visto que o câmbio está bom, está muito favorável para trazer produto do Brasil para a Europa. Mas o que aí vocês teriam? Então, né, teria que ter um pouco essa carteira de produtos prontos para atender um mercado exterior, né? Aí é que eu digo que a gente precisa de industrializar, porque a nossa carteira está muito pequena ainda, digamos, né? Então, a gente tem produtos, mas muitos produtos ainda que não estão sendo beneficiados ou que estão com uma etapa muito primária ainda do beneficiamento. Então, a gente precisa realmente beneficiar nossos produtos, porque senão a gente vai ficar sempre só exportando matéria-prima, só exportando produtos de baixo valor agregado, né? Mas eu acredito, por exemplo, que
se a gente, por exemplo, lançar a ideia, né, lançar a perspectiva de que pode ter um braço da Câmara de Comércio, isso talvez funcione como um incentivo para empresários locais trazerem indústrias, investirem, né, e começarem a acreditar no nosso potencial de beneficiar os produtos aqui, tá bom? Bom, Renata, eu não sei se tem mais algum outro ODS específico que tu achas que a gente poderia falar em termos de parceria internacional. Eu mencionei aqui já o 9 e o 12. Eu gostaria só de salientar, como a gente falou ali no começo, né? Independente do ODS, hoje são 15 no total, né? 17. Esses ODS, eles são fundamentais, esse vínculo com o poder local, para que eles sejam colocados em execução. Porque senão acontece igual você comentou do projeto que você participou, né, do projeto europeu aqui na Itália. Você acaba gerando toda uma discussão, tendo todo um estudo, uma sugestão mundial, e aí os poderes locais não implementam isso, não colocam isso em prática, né? Então, a importância de ter aí os agentes locais, através de um cargo eletivo, do que for, mas que estejam preparados com isso para poder colocar em execução esses pontos. Eu, quando fui vereadora em Curitiba, nós criamos uma comissão própria e criamos, inclusive, uma cartilha junto com o próprio SEBRAE e com a FIEP, né, que era a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, para que a gente pudesse ali sugerir esses pontos para as gestões, né, das cidades. Então, isso é um tema bastante interessante. Eu acho que, independente de qual tópico, é fundamental ter essa visão, né, e ter uma visão. É isso que eu digo. Para que você vai ficar discutindo em São Luís a saúde ou a educação, o que tem que ser feito, o que não tem, se hoje as discussões já são resolvidas a nível mundial, né? Através dos próprios ODS, por exemplo, já são resoluções mais do que discutidas, tratadas. Então, é só a gente pegar essas orientações e trazer para a nossa realidade. Claro que tem que adaptar a nossa realidade também, mas tudo isso a gente já tem como sugestão para uma boa gestão local, né? E aí eu queria aproveitar o gancho, Isabela, para conhecer um pouquinho da tua história, né? Porque a gente acabou conversando pouco, queria entender um pouquinho dessa tua vontade de participar ainda numa pré-candidatura, né? Você me corrigiu bem, que eu já falei em candidatura, é ainda uma pré-candidatura, mas espero muito que você realmente não só seja candidata, mas que venha eleita vereadora, porque não tenho dúvida que São Luís vai ter aí uma grandíssima contribuição com o teu trabalho. Mas queria conhecer um pouco esse teu envolvimento, até porque, assim, eu acabo participando muito, né, de palestras, envolvimento das mulheres na política, e eu fico muito feliz, né, quando vejo mulheres não só jovens, mas preparadas aí participando, e a gente precisa sempre estar estimulando cada vez mais esse tipo de perfil, né, para estar aí dominando, fazendo parte da nossa política, principalmente no Brasil, que está muito degradada, né? Sim. Bom, Renata, então, eu sempre tive vontade de contribuir para a sociedade, assim, de contribuir para uma boa gestão dos serviços públicos. Eu sempre pensei, meu perfil sempre foi de pensar de forma macro, né? Como é que, por exemplo, uma lei pode impactar positivamente as pessoas. Isso desde que eu sou criança. Eu nasci em Teresina, né? Eu estou me pré-candidatando por São Luís, porque eu já moro e vivo aqui, é minha casa agora há mais de 10 anos, mas eu nasci e cresci em Teresina, e Teresina é a capital do estado do Piauí, vizinho, e também é um estado que tem um dos menores IDHs do Brasil. Então, eu nasci numa família que tinha uma certa condição financeira, né? Então, eu tive uma vida confortável, mas justamente essa minha vida confortável, eu desde muito pequena comecei a observar que ela contrastava com a de outras pessoas, né? Eu via o contraste muito grande. E aquilo me indignava e me fazia perguntar por que existe esse contraste tão grande e como é que a gente faz para solucionar isso. Então, eu, por exemplo, quando eu viajava para o interior do estado, eu via muita cena de pobreza, pessoas mesmo, assim, em situação de fome, né? Ou aquela subnutrição. E eu me perguntava por que não está sendo plantado alguma coisa, por que a gente não produz, né? Então, eu sempre estava me perguntando questionamentos que estão relacionados com o tema do desenvolvimento. E aí eu comecei a estudar, ainda adolescente,
E cheguei no tema do desenvolvimento sustentável, né? Que seria a ideia de você desenvolver de forma duradoura, que esse legado de desenvolvimento consiga chegar nas futuras gerações, para que as futuras gerações tenham uma vida igual ou melhor do que a nossa, e não uma vida pior, né? Portanto, precisa ser sustentável. Então, eu cheguei no tema do desenvolvimento sustentável na minha adolescência ainda, e aí, desde então, eu comecei a estudar isso. Aí, eu fiz a graduação em Direito na Universidade Federal do Piauí, e na graduação em Direito eu já estudava o tempo todo e organizava, sempre fui muito proativa, né? Então, organizava curso, organizava evento, centro acadêmico, etc, etc, e sempre com foco no desenvolvimento sustentável. E ninguém falava sobre isso, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, então as pessoas me perguntavam, mas por que você está falando sobre isso? E eu olhava em volta e dizia, gente, falar de desenvolvimento sustentável é falar sobre como é que a gente vai resolver esse quadro crônico de pobreza que a gente tem aqui. Vocês não estão preocupados em resolver isso? E resolver isso não é simplesmente a gente fazer políticas assistencialistas, que eu acho que são importantes para corrigir urgências, né? Numa situação de urgência é necessário, porém a gente precisa emancipar as pessoas. Então, para emancipar, a gente precisa falar de desenvolvimento realmente. Então, eu estava sempre levantando essa bandeira do desenvolvimento sustentável. E aí, quando terminei o curso de Direito, eu fui, então, fazer mestrado e doutorado lá na Universidade de Coimbra, e foi novamente esse tema. E foi estudando lá, que inclusive eu conheci o meu marido, né, o Francesco, e trouxe ele para o Brasil. Bom, uma vez que eu voltei para o Brasil, eu voltei para São Luís e não para Teresina. Primeiro porque foi aqui que eu encontrei trabalho de forma mais rápida. Assim que eu cheguei aqui em São Luís para visitar meu pai, que morava aqui, já mora aqui há mais de 30 anos, então eu sempre tive uma relação de afetividade com a cidade, sempre vim passar as férias aqui. E eu vim visitar meu pai e no mesmo dia levei um currículo na faculdade e estava tendo uma seleção de professores, passei na seleção no dia seguinte e já estava contratada. Então, assim, foi muito rápido, né? Não deu nem tempo nem de respirar. E eu já estava contratada aqui e por aqui fiquei. E eu observei que aqui no Maranhão eu teria muito mais espaço para falar de desenvolvimento sustentável do que no Piauí. Primeiro porque tem uma economia maior o Maranhão, apesar de ter um IDH também ali competindo com o Piauí, infelizmente, para ver qual é um dos menores IDHs do Brasil, mas a economia do Maranhão é maior e tem mais empreendimentos, tem porto, então sempre tem um debate maior sobre meio ambiente também aqui, um debate que quase não se faz no Piauí, aqui no Maranhão já se faz um debate maior sobre meio ambiente. Então eu percebi que aqui eu teria mais espaço para falar sobre desenvolvimento, que é uma urgência, e também sobre meio ambiente, né? A gente tem que conciliar essas duas demandas, como é que a gente vai desenvolver a sociedade, ao mesmo tempo protegendo o ambiente, né? Impactando o mínimo possível o ambiente, para que esse desenvolvimento perdure no tempo e chegue nas futuras gerações. Bom, então eu fiquei em São Luís, daí comecei a minha vida profissional aqui. Fui professora, coordenadora da universidade, depois fundei a minha própria empresa de consultoria ambiental, cofundei junto com outros sócios, depois entrei no Porto de Itaqui, aí ocupei alguns cargos de sociedade civil, como conselheira de meio ambiente do estado do Maranhão, e quando foi ano passado eu percebi que eu estava fazendo um monte de coisas. Eu era professora de noite, durante o dia eu estava no Porto de Itaqui, final de semana eu estava trabalhando para a empresa, eu era conselheira de meio ambiente, então eu estava fazendo um monte de coisas, e eu percebi que aquele monte de coisas, apesar de eu estar dando a minha contribuição, de eu sentir que eu estava contribuindo, era ainda muito pouco em relação ao que eu poderia fazer se eu ocupasse um cargo político eletivo. Porque, por exemplo, no Porto de Itaqui, eu fiz um projeto, eu fiz um artigo científico, né, para solucionar um problema do Porto, em que nesse artigo eu propus uma solução jurídica para dizer que o Porto deveria investir nas comunidades vizinhas, em projetos socioambientais para aumentar o IDH das comunidades vizinhas, que são comunidades muito pobres ali que estão ao redor do Porto. E o Porto é o celeiro de riqueza do Maranhão, assim, eu costumo brincar que toda a riqueza do Maranhão passa por aquele porto e as comunidades vizinhas são muito pobres. Então, eu propus uma solução jurídica para a gente conseguir investir nessas comunidades vizinhas, fazer projetos que aumentassem o IDH, a qualificação profissional, por exemplo. E esse projeto, ele inclusive ganhou um prêmio nacional da ANTAC, né? Porém, na hora mesmo de você ver o negócio acontecendo,
fica pouco, né? A gente não vê aquilo se concretizando da forma rápida como a gente gostaria de ver. E aí, portanto, eu pensei, olha, isso é porque foi uma solução jurídica proposta dentro aqui do âmbito administrativo da empresa que administra o porto. Se fosse, por exemplo, uma lei, viesse uma lei lá da Câmara de Vereadores, teria muita mais força, teria muito mais poder de mudar a realidade. E por isso que, além de outras iniciativas que eu fiz e liderei, e que eu percebi que elas teriam muita mais efetividade se tivessem sido feitas através de um cargo político eletivo, né? Então, foi ali em 2019 que eu percebi que eu poderia dar uma contribuição muito mais amplificada se eu fosse vereadora, né? Então, a minha intenção ao entrar na política é simplesmente a de contribuir. Eu quero contribuir para a sociedade da forma mais amplificada possível. E pelo meu perfil, eu acredito que a forma mais amplificada que eu posso contribuir é através de um cargo político eletivo, legislando leis, cobrando do Poder Executivo, né? Enfim, através da política. E eu também costumo brincar nessa pré-candidatura, eu tenho falado muito sobre isso, né? Que individualmente, na minha vida individual, eu estava muito bem, né? Foi até uma decisão assim que individualmente pesou, porque eu estava muito bem, obrigada, eu era professora, eu era advogada, então eu estava muito bem, e entrar na política foi algo que, a princípio, a minha família nem sequer gostou de saber, né? Eu tive, inclusive, minha família não é política, minha família lá de Teresina, minha família de Teresina é de empresários, e aqui em São Luís, meu pai também é empresário, meu marido é empresário, então, assim, eu não tenho nenhuma tradição política na família, então eu fui a primeira que cheguei e disse, vou entrar na política, então todo mundo se assustou, todo mundo disse, como assim? Procura a tua vida de advogada, de professora, de empresária, então, portanto, eu não estou entrando na política, porque isso vai ser bom individualmente para mim, pelo contrário, assim, eu estava muito mais confortável na minha vida anterior, mas é uma questão mesmo de sentimento, sabe? De eu ter o sentimento de que eu tenho que contribuir da melhor forma possível. E eu sinto que a melhor forma possível de eu contribuir é através de um cargo político eletivo, né? E aí eu me lembro quando eu era criança, as cenas que eu vi na minha vida de pobreza, de desigualdade social muito extrema, e aí eu criança, eu me indignava com aquilo, eu me lembro, nossa, eu vou ficar muito frustrada se lá na frente eu sentir que eu não contribuí ao máximo possível, quando eu fiz o meu melhor, né? Quando eu procurei as vias mais amplificadas possível para eu dar a minha contribuição para mudar essa realidade. Então, é por isso que eu estou me pré-candidatando, enfrentando aí essa jornada de primeira viagem. Não, mas com muito sucesso já, viu? Vou te dizer, fiquei realmente orgulhosa de ver uma nossa candidata aí. Aliás, se eu votasse em São Luís, já teria o meu voto. Obrigada. E eu brinco, não, e olha só, eu brinco, né, quando às vezes, enfim, a pessoa diz, mas eu não voto nem em Curitiba quando era vereadora, ou não voto na Itália. Então eu digo, quem não vota tem que arrumar pelo menos 10 votos. Então essa vai ser a minha função aí, arrumar 10 votos para você. E muito mais, porque realmente são merecidos, eu desejo realmente sucesso, né? Não só mulher, jovem, enfim, todo o teu preparo técnico, teu envolvimento, né? A tua missão de vida e a tua vontade, eu acho que isso vale muito mais do que tantas outras coisas, né? O próprio assistencialismo, como você já citou, enfim, que isso não constrói um país melhor, né? Então a gente precisa ter aí pessoas do teu perfil. Fico realmente muito feliz. E conte sempre comigo, né? Não só nessa campanha, nos projetos futuros, enfim. Conte sempre comigo, não só aqui na Itália, no Brasil, enfim, no Paraná. Estarei sempre pronta aí a ajudar vocês. E como eu te falei lá no offline, assim que eu for para o Brasil, vou ir visitá-los. Venha, nós estaremos aqui lhe esperando. Vai ser muito gratificante ter a sua visita aqui. Vai ser realmente maravilhoso. A gente vai poder discutir muito mais, tanto a nossa tradição italiana comum, né, quanto eu ouvi falar mais também sobre Curitiba. Eu sou apaixonada por Curitiba, já estive lá 2 vezes na minha vida, mas apesar de eu só ter estado 2 vezes, eu sempre li muito sobre Curitiba, porque nessa área do desenvolvimento sustentável, sim, Curitiba
é uma das referências do Brasil, né, das referências boas do Brasil, na gestão de resíduos, na mobilidade urbana, na organização da cidade, nos parques que Curitiba tem. Ainda hoje eu me lembro de um parque que eu visitei, que era uma antiga pedreira, e hoje é um parque ambiental, esqueci agora o nome do parque. É a Pedreira Paulo Leminski, que tem o Parque Tingui, Tanguá também, né? A Ópera de Arame, enfim, é todo um A Ópera complexo de ali. Arame, sim. E eu defendo muito, além de eu defender, né, o desenvolvimento socioeconômico, que é muito gente, eu defendo muito também uma cidade urbanisticamente inclusiva, com uma cidade que a gente chama de cidade para pessoas, né? Uma cidade onde a pessoa possa caminhar, pedalar, ir para a escola caminhando ou pedalando, com espaços públicos de lazer, arborização, uma cidade otimizada. Uma das grandes demandas de São Luís, inclusive, é essa, de um espaço público mais acolhedor, mais inclusivo. A gente tem diversas deficiências urbanísticas aqui em São Luís, a começar por coisas que seriam, entre aspas, simples de resolver, como carros que ficam, uma cultura de estacionar carros em calçadas e impede a passagem do pedestre, né? É como se pedestre não existisse aqui em São Luís. Toda a mentalidade coletiva das pessoas está orientada para o carro e não para o pedestre. As calçadas são construídas de forma totalmente desniveladas, né? Então ninguém está pensando que ali vai passar um cadeirante que não vai... Na verdade, não vai passar um cadeirante, né? Porque está tudo desnivelado. E a gente tem leis urbanísticas já, né? Algumas já vigentes, outras que estão sendo revisadas, mas falta muito a população, inclusive, conhecer essas leis urbanísticas, respeitar, né? Ter a cultura de você pensar realmente urbanisticamente a cidade. E quando eu penso em Curitiba, é uma das grandes referências do Brasil que eu tenho, em termos de uma cidade arborizada, uma cidade planejada, assim, mais otimizada, mais planejada. E você vier aqui, a gente vai conversar muito sobre Curitiba também. E até não só, enfim, Curitiba a gente aplicou muito isso, mas quando você fala dos próprios objetivos, né, do desenvolvimento, um está vinculado ao outro também, porque quando você fala em mobilidade urbana, quando você fala em trazer as pessoas para a rua, isso consequentemente você dá mais segurança, porque como eu comentei lá, né, do nosso projeto da cultura, você traz a população para as ruas, isso dá vida para as cidades, então uma coisa está sempre vinculada à outra, né? Então muito interessante realmente toda a tua ideologia aí, está corretíssimo e realmente de acordo com tudo aquilo que eu penso e que pensei sempre também, enquanto vereadora, enquanto deputada do Parlamento Italiano. Muito obrigada, Renata. Bom, Eu que então a gente agradeço, viu? Deixar um abraço aí a vocês, né? Sim, eu te agradeço, então, a gente está aqui chegando no finalzinho da nossa live. Agradeço muito a você, a sua equipe também, que nos ajudou aqui com a organização da live. Eu agradeço também a todo o Partido Cidadania aqui no Maranhão, que tem feito o movimento Cidadania na Cidade. Eu sou parte desse movimento, né, da gente pensar como é que a nossa cidade pode ser uma cidade mais orientada para os seus cidadãos, né? A ideia de cidade para pessoas é essa, que as pessoas possam viver a cidade, exercer a sua cidadania dentro da cidade. Então, muito obrigada a todos os membros do Partido Cidadania, a todos os que estão presentes aqui nos assistindo. Continuem acompanhando as nossas lives, ok? São sempre lives de alto nível técnico. A Renata foi fantástica a nossa live, porque a Renata, além dela ser política, né? Além dela já ter sido deputada do Parlamento Italiano, vereadora de Curitiba, ela tem também toda essa bagagem técnica, é advogada internacional, então, não é, Renata? Então, ela congrega todas essas qualidades e a live fica realmente algo memorável, tá bom? É memorável conversar com você, Renata, e eu te agradeço demais por isso. Que bom. Um grande abraço a todos aí também do Cidadania 23, a nossa senadora, a todos aí que nos seguiram, que nos assistiram e que contem sempre comigo, que sigam também nas minhas redes, que a gente está sempre trazendo também algumas histórias, algumas questões vinculadas nesse ambiente todo que você citou. Um abraço a vocês e obrigada realmente pelo convite. Fiquei muito feliz, Isabela, e boa sorte. Espero de verdade que você seja aí a nova vereadora de São Luís. Muito obrigada, Renata. Um beijo, gente. Tchau, tchau.